No apartamento, um senhor entrava no quarto onde Lina estava. Ele estava nervoso já que o local era em um apartamento, contudo ela era uma mulher formosa. Linda fala para ele tomar banho. Do lado de fora o rabo de cavalo ficava alegre, já que conseguiram seu primeiro cliente. Assim que a notícia se espalharem de quão bonita é a Lina, os negócios irão estourar. Gunn pergunta se o David já tinha ligado. Ele responde que não sabia onde ele está, pois hoje eles iriam dar uma olhada em alguns carros para comprar. Gunn estava impaciente com a demora para chegar de David. O rabo de cavalo dizia que os clientes achariam estranho estarem em uma área residencial, eles precisavam de um serviço de transporte. Eles já tinham o dinheiro. Onde está David? Naquele momento um pensamento se passar na cabeça do rabo de cavalo. Gunn diz que David nunca faria isso, ele concorda já que a ideia do serviço de transporte foi do David. Dentro do quarto, Lina iniciava seu trabalho, o senhor tomava o seu sorvete, Lina o mandava parar, e terminarem logo seus afazeres. O rapaz concorda, começando o abate. O rapaz fala que ela era uma pessoa incrível, nunca antes ele havia visto alguém com tanta plasticidade. Lina se irrita com o cliente e toma a frente para ele acaba rapidamente. A cena muda para David que ia para o apartamento assustado. De joelhos frente ao Gunn, ele pede desculpa para Gunn pedindo o seu perdão. Gunn se sentar no sofá perplexo com o que acabou de ouvir. O clima estava pesado no local, ninguém falou nada até eu aparecer e fala, contudo, Linda faz um sinal para ele ficar em silêncio. Gunn se levantar e pede para David ficar de pé, falando que amigos não deveriam ter que se rastejar. Gunn pede para todos se prepararem para sair, eles se perguntaram para onde eles iriam. Gunn fala que iria pegar o seu dinheiro de volta. Saindo, eles estão a caminho do estabelecimento. Gunn fala que apenas ele e David irão entrar, eles não vieram aqui para a luta e sim para recuperar o seu dinheiro. Dentro do estabelecimento havia uma senhora que se perguntava sobre o que essas crianças estavam falando. Perguntando ao garçom ao seu lado o que ela deveria fazer, Gunn mandava eles pararem de enrolar e devolver o dinheiro dele. David estava suando frio ao seu lado. A senhora o provocar, falando que não queria devolver. Gunn responde, afirmando que eles não farão nenhum hoje, amanhã, nem depois disso. Eles não conseguiram seguir com seus negócios até devolver o dinheiro dele. Gunn sabia que nada se resolveria falando com ela, mandando-a chamar a pessoa que estava no comando desse lugar. A senhora perguntava por que ele estava sendo tão rude com ela. Ela era velha o bastante para ser sua tia, onde ele aprendeu a fala dessa maneira. Gunn se sentar no sofá e diz que não queria discutir com ela, mandando-a trazer outra pessoa. A cena muda o chefe do estabelecimento, que estava fazendo exercícios no local junto com uma mulher. Ela falava para diminuir o ritmo pois já estava cansada. A mulher fala que não conseguirá trabalhar aquela noite, pois está cansada. O chefe pergunta o porquê. Ela responde que pegou um cliente difícil na noite passada. Naquele momento ele recebe uma ligação. Pegando o celular, ele atender era a senhora do estabelecimento chamando-o. O chefe chegar no local e fala com ela, se haver algum problema era para chamar a polícia, é para isso que eles serviam. Gunn pergunta para ele, se ele era a pessoa que devolveria o dinheiro dele, o senhor mandava ele repetir suas palavras. Gunn apontar para David, falando que o dinheiro que você tomou dele era meu. O senhor fala para a madame não liga para a polícia neste momento. Gunn perguntava se ele não ligaria para os policiais. O chefe fala que queria ensinar uma lição ao delinquente que estava em sua frente. Gunn imediatamente desferir um soco no rosto dele, preparando outro logo em seguida. O chefe levantar a sua guarda, contudo Gunn dá um chute em sua perna, fazendo ele perder o equilíbrio e cair no chão. Segurando pelo pescoço, Gunn perguntava quem ensinaria uma lição a ele. O chefe desesperadamente mandava ele ligar para a polícia. O garçom ligava. Porém Gunn rapidamente o impediu com um chute em seu rosto. Olhando para a senhora, ela se desesperar. De repente uma mulher entra no estabelecimento e ver uma cena assustadora do Gunn. Gunn mandava David pegar aquela mulher. Gunn continuava espancando o chefe do local, ou mandando devolver seu dinheiro. O chefe responde que ele não se safará dessa. O líder de sua organização irá atrás deles. Gunn disse que isso não importa ir acaba com ele ali mesmo. David volta para o local fala que não conseguiu capturar a mulher, provavelmente ele a chamou à polícia.
Gun larga o senhor, anda até a senhora e desferir um chute em seu rosto. Gun sai do local, seus amigos perguntam se está tudo bem. Gun fala para sair dali pois a polícia está vindo. A cena muda para o chefe, que está sendo tratado pela mulher. Ela pergunta se eles não deveriam chamar a polícia. O chefe fala que estaria ferrado se a polícia viesse. Se o líder de sua organização soubesse que ele perdeu para uns moleques do ensino médio, ele perderia tudo. A mulher pergunta o que eles fariam agora. O chefe diz que saber o nome de um deles Gunners. A cena muda para o apartamento onde temos Sofia e Ana chegando no local, cumprimentando Mia. Sofia pergunta para Mia se ela não está feliz em vê-la. Mia responde que sim. Sofia fala que encontrou Eunice há um tempo. Ela olhou para Sofia e falou que ela era serva da Mia. Sofia diz, sobre o que ela estava falando, ela havia espancando Eunice como sempre, ela havia merecido. Mia fala que sim e agradece a Sofia com medo. Sofia fala que a partir de agora vira para o apartamento mais vezes. Mia fala que precisa fazer umas coisas, então partiria dali. Gun chega no apartamento e encontra Sofia e Ana no local. Sofia pergunta onde ele estava e o resto do grupo. Gun fala estava cansado, mandou eles para casa, perguntando onde está Mia. Sofia responde que ela falou que estava ocupada, afirmando que ela não voltaria essa noite. Gun diz para Sofia o seguir. A cena troca para Gun no quarto se exercitando com Sofia. Gun diz que teve um dia bastante cansativo, perguntando para ela se ele poderia fazer o que quiser. Sofia diz que sim. Do lado de fora do quarto Ana assistia TV. A cena volta para Gun e Sophie que discutia com Gun. Gun afirma que ela disse que ele poderia fazer qualquer coisa, só por hoje. Sofia diz que não poderia fazer isso, ela não queria. Sofia sai do quarto e vai até onde Ana estava, a chamando-a, fala que elas precisam conversa. As duas entram no quarto e Ana vê Gun sentado em cima da cama. Ana começa a se exercitar junto a Gun. Gun manda ela se abaixa, Ana obedece. Gun chama Sofia para se juntar, ela vai e se junta à brincadeira. Com os três estavam junto realizando suas funções. Gun se preparava para aumentar o nível dos exercícios. Ana aproveitava o momento enquanto Sofia estava com ciúmes. Sophie se irrita e começa a provocar o Gun. Gun foca a atenção dele na Sophie. Ana olha para eles e fica com ciúmes. Ela entoa começa a se mover por conta própria. Gun se surpreender. Sofia olha para Ana e fala que também queria isso. Gun fala que está bem. Naquele momento ele jogar Ana de lado e focar na Sophie. Gun pede para Ana que ajude Sophie. Ana vai até Sophie e começa a ajudá-la. Sophie perguntava o porquê disso. Os três aproveitam aquele momento juntos. Gun já estava bem cansado estando no limite. Ele fala que ela era melhor. Contudo ele estava apenas começando indo para uma segunda rodada. Ana faz algo que surpreende Gun que o deixa muito alegre. Sofia para por um momento e vai até a geladeira buscar água para bebe, voltando para o quarto. Ele vê Ana e Gun ainda estavam fazendo seu trabalho. Gun parecia um lunático aos olhos dela. A cena muda para Yun que surtava com sua perda de aposta no momento. No dia seguinte o Rabo de Cavalo e Gun discutiam que eles precisavam oferecer um serviço de suporte para os clientes já que ali era um apartamento e ninguém queria ir. Gun diz que ele precisava divulgar melhor o seu negócio. O Rabo de Cavalo fala que eles não poderiam depender apenas dos clientes da Ana. A melhor forma seria espalhar a notícia entre os clientes, caso contrário ninguém iria vir. Gun pergunta se eles não poderiam anunciar online. O Rabo de Cavalo fala que eles precisariam de dinheiro para isso. De repente chega no local. Gun fala que ele chegou no momento certo. No escritório Yun conta para Gun que não conseguiu vencer a aposta. Yun responde que sempre existe um momento perigoso depois de uma boa aposta. Ele começaria de novo. Ele já fez 15 milhões antes então ele deveria. Gun põe a sua mão no ombro de Yun e pergunta se ele era um deus, falando que não dá para acertar toda hora, às vezes ele falharia. Gun pergunta quanto dinheiro ele ainda tem. Yun diz que 500 mil. Gun pede para ele recomeça com calma. Yun concorda. Deixando o apartamento ele vê Mia no caminho de volta. Ao passa ao lado dela, Mia pergunta se ele fez com Lina. Yun fala que sim, partindo do local. Um tempo depois Yun recebe uma mensagem de sua antiga professora. Yun vai se encontra com ela, a professora pergunta se ele quer jantar com ela, ele responde que sim.
Eles vão até um restaurante, ela sobe as escadas enquanto seu antigo aluno olhava às suas costas, envergonhado. Os dois estavam comendo, a professora fala que queria ver ele desde a graduação, já fazia muito tempo, mas ela estava feliz que eles foram capazes de se ver. E responde que sim enquanto se relembrava da última vez que havia visto ela foi no apartamento durante aquele evento. A professora se perguntou por que ele saia com aquelas pessoas, ela sempre acreditou que ele era especial. E responde que eles são seus amigos, ela sabia que ele havia feito uma grande quantidade de dinheiro com a aposta, no entanto ele deu tudo para eles, porque ele não usou para si mesmo, perguntou a professora. E diz que não se importava com o dinheiro que conseguia com a aposta, se ele usasse para benefício próprio provavelmente ele não chegaria tão longe e seria consumido pela ganância. Song diz que é por isso que pensou que ele era especial, uma pessoa com belas aspirações, sacrificaria tudo pelo que acredita, ela sabia que não poderiam ser como antes, mas ela fala que se apaixonaria por uma pessoa como ele se ela estivesse no ensino médio. E fala que ele já não estava mais no ensino médio, ele não era mais uma criança, não podendo voltar para aquela época. Saindo do restaurante, ela ficou feliz em vê-lo novamente, e a agradece enquanto parte do lugar. Antes de partir ela pergunta sobre o apartamento, ela descobriu que aquela casa era do Yang já, perguntado para ele se sabia de algo. E diz que era melhor ela falar sobre isso com o Gan, quando eles se encontrarem novamente. Havia motivo para Yang Jae não ter chamado a polícia, ele sabia que seu tio cuidaria do apartamento, uma pessoa capaz de lidar com situações difíceis, acreditando que o tio seria capaz de lidar com a situação. Contudo aquilo eram falsas expectativas, David havia persuadido cada vez mais o tio dele, atraindo utilizado Ana. David sabia o que os homens querem e utilizou isso para fisgá-lo, Ana era uma ótima isca. Organizando um encontro mensal entre eles para o tio do Yang Jae que se alegrava-se com seus encontros, o homem que não conseguiu esquece aquela sensação foi fisgado no Azul. Talvez ele acreditasse que não seria capaz de sair com alguém mais jovem novamente, que homem recusaria isso, principalmente com uma pessoa como Ana. Ele nunca esperaria sair com ela por um preço tão barato, o apartamento estava seguro graças àquele homem tolo. Em sua casa recebe uma ligação de Mia e vai até o seu encontro, Mia o pede para ele a seguir. Sentando em um banco, Mia pergunta se ele quer saber como ela se envolveu com Gan. Quando ela estava no colégio, ela teve uma briga com Eunice, ela sabia o tipo de pessoa que Eunice era, contudo ela não se importava com o que ela fazia, elas não tinham muito contato entre si, ela achou que seria melhor assim. Até que elas se encontraram em um lugar inesperado. Carregado seu pai bebido de volta para casa, ela se encontrou com Eunice. Eunice começa a zomba de Mia e seu pai, contudo o pai dela não deixa barato e segura o cabelo dela, Mia consegue impedir o seu pai de fazer algo pior com ela. A partir daí Eunice começou a importuná-la na escola, fazendo bullying no começo era algo leve, contudo, com o passar do tempo as coisas ficaram cada vez mais graves, ela tentou aguentar, mas Eunice começou a afastar as pessoas à sua volta, fazendo a turma toda isolá-la. Mia pensou em uma única solução se juntar ao Gan, ela falou tudo para ele. Gan pediu a Sophie para dar uma lição em Eunice para que nunca mexa com a Mia novamente. Isso foi um erro dela, e fala que não era a culpa dela. Mia muda de assunto e pergunta se ele estava feliz fazendo aquilo com outra pessoa. Ela se aproxima dele e pergunta se ele queria ela. E pergunta por que ela está fazendo isso. Mia falou que talvez ela só estivesse feliz, e ficou com medo pois ele estava do lado de fora. Mia afirma que ninguém ali além deles, contudo ele precisaria promete ela algo, pois hoje não seria como da última vez. Hoje eles iriam além, e aceita a condição dela mesmo sem saber. Mia e iniciam o processo legal ao ar livre, eles realizavam o ato, e mal conseguia aguentar, mandado ela parar por um momento pois, a forma que eles faziam era errada. Ao mudar a forma e chega ao clímax, atirando para cima. Ao terminarem Mia pergunta se ele não se arrependera do pedido dela, ele perguntou o que seria. Ela responde que quer ele saia de perto do Gan. E pergunta o que ela estava falando, Mia diz que quer que ele pare de trabalhar para o Gan, e responde que não poderia sair já que ele perdeu a aposta. E concorda com Mia, mas só quando ele se vence essa aposta. Mia fala para ele fazer como quiser, ao pegar o celular novamente viu que perdeu novamente.
No dia seguinte a conta para Gun. Gun ficou extremamente irritado, ele não disse que era uma aposta fácil e mesmo assim perdeu. Gun pergunta quanto ele perdeu dessa vez, e responde que 1 milhão. Gun fica bem irritado. E chama a si mesmo de inútil. A cena muda para Gun que se acalmava com Sofia, que não parava de xingar enquanto se exercitava. Ao terminarem, Gun pergunta se ela tem 1 milhão, Sofia fala que não tinha tanto dinheiro assim. Gun pergunta sobre Ana, Sofia responde que Ana estava procurando novas maneiras de fazer dinheiro. Sem dinheiro, Gun vai até a professora e pede a ela emprestado 1 milhão, ela entrega para ele. Gun agradece e fala que irá devolver, pedindo desculpa pois ele estava ocupado hoje. Gun vai até e entrega o dinheiro para ele, pondo a mão dele em seu ombro, falando para que ele não fale novamente de forma alguma. Na meia-noite, assistia o jogo e novamente ele perde. No apartamento, Lina tinha um cliente. Seu cliente queria levar ela para fazer mais dinheiro em outro lugar. Lina diz que sim, no entanto ele pode acabar no hospital no processo. No escritório, contava para Gun que havia perdido. No processo, Gun segura pelo pescoço, apertando-o cada vez mais. Do lado de fora, o grupo discutia sobre as falhas de até mesmo aposta fáceis ele tinha errado, e saia do escritório com seu pescoço marcado. O rabo de cavalo pergunta o que aconteceu, e diz que Gun pediu para ele fazer algo e isso deu errado. Ele sai do apartamento falando que queria descansar um pouco e analisar os próximos jogos. Do lado de fora, Sophie segue e fala que ela está se ferrando por causa dele, para que ele corrija logo os erros dele. Gun novamente se encontra com a professora, pedindo dinheiro novamente, quase que implorando. A professora fala que está com medo que dinheiro que ela o havia dado, acabou piorando ainda mais as coisas. Ela diz que não irá mais emprestar dinheiro para ele novamente. Gun a ameaça falando que nunca mais iria se encontrar com ela. A professora ficou com medo pois queria vê-lo novamente. Gun partia do local, ele vai até a sua mãe e pedir dinheiro para ela, falando que pagaria logo. Logo, ela responde que não tinha tanto dinheiro assim. Gun pede desculpa para ela, mas ele precisava do dinheiro agora mesmo. Ele sabe que sempre a deixou triste, chorando para sua mãe e implorando por dinheiro. Gun vai até e pergunta se ele analisou os jogos de hoje, e diz que sim. Gun entrega 2 milhões. Gun fala para que ele tem que vencer, caso contrário eles estariam acabados se ele se falha novamente. Gun vai até Sofia. Sofia pergunta para Gun o que irá fazer se ele falhar novamente. Gun diz que irá apagá-lo. Acordando, se preparava para o pior, novamente ele havia perdido. Gun pede para Mia preparar um banho para ele. Estava na hora. Gun enlouquecia por dentro. O grupo repreendia falando que ele perdeu seu talento. Gun sair do banho falando sobre um programa de TV que eles assistiam no passado, onde as pessoas mergulhavam sem equipamento. Gun se perguntava como uma pessoa poderia segurar o fôlego por 10 minutos, impossível não é mesmo. Gun queria a testa, reunindo o pessoal no banheiro, foi de cada vez até chegar no estava com medo. Gun ordena para ele ir. Antes que colocasse sua cabeça sobre a água, Gun o segura e diz que ele ficaria ali por 5 minutos inteiro pelo menos. Gun estava tentando acabar com seu corpo estava cada vez ficando mais frio, seus batimentos diminuíam cada vez mais, sua consciência deixava seu corpo até que uma voz o chamou do além. Mia, que chorava desesperada, faz de tudo para trazer de volta. O garoto acorda. Gun partir do local. Vários meses se passam, todos seguiam sua vida normalmente. A professora dava aula, Mia estava trabalhando, Ana também, Linda estava imergida em seus livros e os rapazes estavam se divertindo como sempre, até que fantasma retorna à casa. Depois de vários meses, volta para o apartamento, saindo do quarto Gun ver e o cumprimentar, os dois se encaravam.